Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica. Somos gratos a Deus por esse momento. E vamos, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos orar. Agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. A Bíblia fala em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, né? E também vamos colocar diante dele os nossos pedidos. Nós temos aí, orarmos pelo nosso país, né? Deus tenha misericórdia daqueles que governam o nosso país, dando aí sabedoria, que eles possam também ouvir a voz de Deus. Nós temos também os afastados, nós temos orado muito por eles, para que haja um quebrantamento, haja um despertamento também, né? Para que eles possam, em meio a essa situação, voltarem para a casa do Senhor, voltarem para a igreja, estarem dispostos a assumir o compromisso com Jesus Cristo. Também nós devemos estar orando aí por aqueles que estão enfermos, orarmos pela irmã Francisca, por Dona Delvira, por Dona Nilza, né? Orarmos também pela irmã Gesilda, que Deus possa estar abençoando essas irmãs. Agradecer pelo aniversário da Dona Ione, nessa semana completa mais um ano de vida, que Deus possa estar dando a ela força, saúde, paz no seu coração e que cada dia ela possa estar firme com Jesus. Temos também alguns nomes que devemos orar, pedir a Deus. No caso, nós temos o seu Adel, irmão Adel, né, cunhado do nosso irmão Zenildo. Também temos o Marcelo, filho da irmã Sandra, o Ronaldo Dalvo, o Paulo César dos Reis, orarmos por ele também, pela Marli e pela Eunice. São nomes que temos orado, alguns irmãos também pedem na hora do culto. Pastor, tem um nome, gostaria que o pastor colocasse também para a igreja, que nós estamos orando, e nós temos esses nomes. Orarmos pela igreja, né, que Deus possa estar abençoando a nossa igreja, agradecer as bênçãos recebidas também, orarmos pelo mês da família, né? O mês de maio, estamos aí quase na reta final, já na última semana de maio, mas orar e agradecer, pedir a Deus pelas famílias, né? Orarmos muito pelas famílias da igreja. Então que Deus possa estar abençoando, não só da nossa igreja, mas as famílias em geral, que Deus possa cuidar e orientar. A Bíblia fala, se o Senhor edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, se Deus não estiver ali, né, na família, a família não é bem sucedida. Então, que Deus possa estar na sua casa e orarmos por aqueles que ainda não têm Cristo na sua residência, na sua casa, no seu coração, né, que possa tê-lo, porque Ele é que edifica, que constrói, que fortalece a família. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos por mais um domingo, por mais uma escola bíblica. Ó Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado a Deus pela tua direção, pelo teu amor incondicional. Somos gratos a Deus por Dona Ione, que nessa semana completa mais um ano de vida. Abençoe tua serva, cuide dela, renove as suas forças, dê saúde a ela. Pedimos a Deus por aqueles que estão afastados, incomode o coração com eles. Dê a eles a alegria de voltar, de servir a Ti. Quando a gente voltar para o templo, voltar às nossas reuniões do templo, que aqueles que estão afastados possam voltar também. E ali, ó Deus, assumirem um compromisso contigo, renovarem uma aliança contigo, ó Deus. Abençoe a nossa igreja, a saúde dos membros, ó Pai. Proteja-os, livra eles do mal, tanto fisicamente como emocionalmente também, dando paz, dando força, sustentando os teus servos. Esse mês é o mês da família, somos gratos, ó Deus, pela família, a qual o Senhor constituiu, e que possamos, ó Deus, propagar o teu evangelho, porque só através da tua santa presença no lar é que aquela família é abençoada. Então, ó Deus, que as famílias possam te buscar, possam ouvir a tua voz e possam, ó Deus, desejar que o Senhor more, que o Senhor habite no coração dos membros daquela família. Também, ó Deus, te pedimos pela Marli, pela Eunice, pelo César, Paulo César dos Reis,
Pedimos, ó Deus, pelo Ronaldo, pelo Dalvo, pelo Adel, cunhado do nosso irmão Zenilton. Pedimos pelo Marcelo, filho da irmã Sandra. Abençoe, ó Deus. Carecem das nossas orações, carecem do teu amor incondicional. Sustenta, ó Deus, a vida deles. Também incluímos a irmã Gesilda, Dona Nilza, Dona Delvina, irmã Francisca. Abençoe as nossas irmãs, ó Deus, que estão enfermas. Que o Senhor esteja sustentando e renovando, ó Deus, a força delas. Pedimos pelas autoridades, ó Deus, dê sabedoria, dê temor à tua santa palavra, para que eles, ó Deus, possam ouvir a tua voz, dar ouvidos, ó Deus, à tua santa palavra. Cuide, ó Deus, cuide de cada um de nós, abençoe o estudo agora bíblico, fale aos nossos corações. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Bom, a lição de hoje é o discípulo e o testemunho. Lição número 8. Discípulo e o testemunho. O objetivo desse estudo é você conceituar testemunho cristão, declarar o objetivo do testemunho cristão, declarar a condição essencial para a existência de um testemunho cristão efetivo, declarar as fontes do testemunho cristão, discorrer sobre as condições indispensáveis à eficácia do testemunho cristão. Vamos resumir, aí são 5 objetivos, e podemos resumir simplesmente em uma frase: nós falarmos e vivermos a palavra de Deus. No momento que você é discípulo de Jesus Cristo, você tem então a responsabilidade de testemunhar de Jesus Cristo, declarar a respeito dele, falar dele. E aí você vai falar com um discurso, mas principalmente com ações, com o seu comportamento, com o seu modo de viver, com a sua conduta. E isso Jesus deixou. Antes de ele subir, depois da sua ressurreição, ele já teve um período aqui na terra, e ali ele deixou uma missão para os discípulos. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, o versículo 8. Atos 1:8, esse é o texto áureo, base da nossa lição. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, logo após veio a festa de Pentecostes, nós temos aí a descida do Espírito Santo. E aí Pedro então faz um discurso, prega o maior sermão de todos os tempos, e quase 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo. Eu gosto muito daquela expressão quando as pessoas chegaram para Jesus, para o apóstolo Pedro, e disse o seguinte: que faremos, varões, irmãos? Aí Pedro diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem como ter conversão ou ser convertido se não houver arrependimento. Se não houver arrependimento, não houver mudança de vida, ele apenas ficou convencido de alguma coisa, mas ele não se converteu, não. Por isso que Pedro foi enfático em dizer: arrependei-vos e creia no Evangelho. Crer ali é no sentido de você obedecer. Não é simplesmente você dizer: eu aceitei Jesus. Você deve falar isso também, mas você deve viver Jesus. Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Então vamos lá na nossa lição, na página 61, nós temos a definição de testemunho. É aquilo que se declara a respeito de uma pessoa ou de um fato com o objetivo de produzir
convicção em alguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que o autor quer dizer aqui é que quando nós aceitamos a Cristo, testemunhamos de Cristo, nós temos convicção. Paulo também disse: eu sei quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso. E essa expressão, eu sei quem tenho crido, ou seja, eu tenho convicção do que eu creio. Não tem como você testemunhar de Jesus Cristo ou de alguém dizendo: eu acho que Ele é, eu acho, eu ouvi dizer que Ele faz. Não, Cristo faz, né? Cristo é bom, Cristo é maravilhoso. Como Pedro disse, logo aqui breve, em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, essa declaração de convicção, eu estou certo, olha, se vocês querem ir para o céu, se vocês querem viver uma vida maravilhosa no céu, é só através de Jesus. Não tem uma outra maneira, não tem um outro caminho, né? Aí foi a declaração de Jesus que ele fala em João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tinha convicção do que ele estava falando. E Pedro também tinha convicção que só através de Jesus Cristo havia salvação, né? Havia perdão pelos pecados, havia vida eterna, só através de Jesus Cristo. Então, o discípulo de Jesus Cristo precisa testemunhar de maneira convicta, falar de maneira convicta, crer realmente no que ele está falando. Pouco antes de Jesus Cristo subir ao céu, depois de sua ressurreição, ele carregou os seus discípulos de serem suas testemunhas até os confins da terra. Nós lemos aqui, antes de ele subir, da ascensão dele, ele deixou essa função aí para os discípulos de serem testemunhas dele. Dessa forma, entendemos que no testemunho cristão, a pessoa que fala é o discípulo, a testemunha. A pessoa que ouve e que deve ser convencida, o julgador, é o mundo. E a pessoa de quem se fala e o que espera ansiosamente por um testemunho eficaz, portanto o réu, é Jesus Cristo. A imensa responsabilidade que nos cabe como discípulos do grande mestre é apresentar ao mundo um testemunho convincente de Jesus Cristo. Sabemos que essa afirmação pode parecer estranha, uma vez que Jesus Cristo não está em julgamento. Mas se por um lado a pessoa de Jesus Cristo não se encontra sob suspeição por outro, seus ensinos são questionados a cada momento, tanto no mundo quanto dentro da igreja. É uma pessoa, por exemplo, de poder entender melhor esse parágrafo, dizer o seguinte: me fale mais um pouco desse Jesus. Por que você é crente? Então são brechas que a pessoa dá para você demonstrar então a sua convicção, para você testemunhar. Ele é o mundo, ele está julgando você, né? E então você é a testemunha de Jesus. Então você vai estar falando da sua convicção, da sua fé em Jesus. Então é uma oportunidade. Não sei se já aconteceu isso com você, de alguém chegar e te abordar e falar assim: por que você é crente? Ele abre aí uma porta. E nós precisamos aproveitar essa porta que ele mesmo abriu. Há uma carência, ou há apenas uma curiosidade, né? Mas se é uma carência ou se é uma curiosidade, aproveitamos aí essa oportunidade, essa brecha, essa porta que se abriu, para que a gente possa então testemunhar daquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida. Os objetivos do testemunho do discípulo. Devemos estar cuidando de dois aspectos muito importantes do nosso testemunho. O primeiro é a exatidão do conteúdo das declarações que fazemos a respeito de Cristo e de suas doutrinas. Então, o objetivo é você falar de Jesus, né? Às vezes a gente, antigamente, e hoje também, o ex-fulano de tal, ex-macumbeiro, ex-maconheiro, e ele só fica falando o que ele fez. Matou 10, matou 20, fez isso, aquilo outro, roubou, ganhou dinheiro, foi corrupto, mas ele não fala propriamente da palavra de Deus.
É a palavra que transforma. Então, um dos objetivos do testemunho do discípulo é ele propagar ou proclamar a palavra de Deus. É ele anunciar as maravilhas de Deus. Não é ele contar, eu fazia isso, eu roubava, nossa, ele era tão mau e agora está com a Bíblia debaixo do braço. É legal esses testemunhos pessoais, tem a sua validade, mas a sua profundidade é quando nós apresentamos. Perceberam aí? Eu empurrei a Bíblia, ou seja, o principal é a palavra. E aqui eu vou ensinar os ensinamentos, as instruções de Cristo. Né? Eu me deixei de lado. Você tem uma experiência tão forte, você era macumbeiro, você era espírita, você era um cara ladrão, fazia tanta coisa errada. Sim, eu era, mas a palavra fica lá atrás. Mas quando eu empurro a palavra para frente, olha, aconteceu realmente isso na minha vida, mas na palavra foi um texto que foi lido, foi pregado por um pastor ou por uma pessoa, um leigo, enfim, um presbítero ou um outro irmão, uma experiência muito forte que eu tive pessoal com Jesus. Então eu sempre devo, no meu testemunho, testemunhar não de mim, mas de Cristo, né? Falar o que Cristo fez na minha vida, o que Cristo tem feito na minha vida e o que Ele fez na minha vida. O segundo é o seu poder de produzir convicção, ou seja, é a gente ter a certeza, a convicção que Ele é a única esperança, não há outro. Aí eu volto lá em Atos 4,12, não há outro Salvador, não há outra esperança, não há outra solução. Então eu tenho convicção. Eu vejo uma carência grande nisso daí, né? Eu vejo o povo hoje, crente, né, de igreja, muito sem convicção, muito indeciso, né? Vai muito atrás de experiências pessoais. A experiência maior que nós temos é Jesus. João 3,16 é uma experiência, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a experiência que a gente tem é essa, que Jesus morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, né? E nos ama, e é só através dele que nós seremos salvos, né? Então, ter essa convicção. É claro que as experiências pessoais ou experiências de outras pessoas, elas são interessantes, mas elas não são fundamentais para a nossa conversão ou para a conversão de outras pessoas. O ideal do cristão é que o seu testemunho seja exato em seu conteúdo, apresentando ao mundo um retrato fiel de Cristo, exatamente, e de seus ensinamentos, e que seja de eficácia indiscutível, de forma que qualquer pessoa que dele tenha conhecimento fique tomada de mais genuína convicção de que o mesmo poder que operou ao tempo em que Jesus andou entre nós, opera ainda hoje em nossas vidas, e pode operar também na dela. Quer ver um texto interessante? Filipenses 4,19. Vem à minha mente agora. Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Paulo testemunhou de Cristo, Paulo teve convicção da sua fé em Jesus Cristo, mas Paulo usa o pronome possessivo, o meu Deus. Será que é um Deus só dele? Por que ele fala o meu Deus? Porque muitas das vezes nós não acreditamos ou nós não confiamos em Deus como deveríamos confiar. Essa carta foi escrita no século I, Paulo estava preso, Paulo estava já prestes a ser decapitado, e ele diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. E ele fala para a igreja que estava ofertando, mandando para ele, né, ofertas, sendo grato. E Paulo agradece por essas ofertas. E ele diz, olha, eu vou orar para que Deus possa também suprir as suas necessidades. Então havia uma convicção muito grande. E é uma forma de você testemunhar. O testemunho, ele precisa de ser de maneira convicta. Não, Cristo é a solução. Pai, você está aí, você pegou um exame agora, né? Você está prestes a morrer. Sim, daí? Eu tenho convicção que Jesus
vai me abençoar, que vai cuidar de mim, e eu estou certo. Se é para morrer, eu vou morrer, mas eu vou morrer com Cristo, né? Ter essa certeza, essa convicção. A palavra medo, irmãos, não deve permanecer no vocabulário cristão, né? Prevalece no vocabulário cristão a palavra prudência, cautela, sabedoria, paciência. Agora, esse tipo de sentimento, medo, pânico, são sentimentos que não vão me beneficiar. Ansiedade não vai me beneficiar. Mas nós temos isso. Mas o que eu devo fazer? Baseado no medo, baseado no que João fala lá em 1 João, eu devo lançar este medo diante de Deus. Eu devo lançar a minha ansiedade baseada em Pedro, e ele vai ter cuidado de mim, né? Então, eu preciso ter convicção disso, né? Às vezes alguém te pergunta assim, mas peraí, mas o que você está vivendo? Você que é crente, né? São perguntas às vezes de pessoas carentes ou curiosas. Mas você está vivendo aí? Como é que você está vivendo em meio a essa pandemia, rapaz? Qual é a tua posição com relação a isso? Eu estou com medo. Ele vai olhar assim, vai pensar assim, pode às vezes não falar com você. Vai pensar, mas peraí, mas fulano não é crente? Fulano não deveria estar com medo, né? Mas eu sou humano. Sim, todos nós somos humanos, não tem nenhum alienígena aqui. Nós somos humanos. Mas nós somos humanos que necessitamos e buscamos a graça de Deus. A graça de Deus é suficiente, né? A gente não deve estufar o peito e dizer assim, eu não tenho, Deus está comigo, vou fazer bem entender. Não. Você vai seguir as orientações, né? Mas sabendo que Cristo está com você e vai te sustentar. Agora, se for para chegar o momento, né? Cheguemos com Cristo. Agora, não temos medo. É interessante que todo mundo fala que vai quer ir para o céu, mas chega um momento desse, todo mundo tem receio. Não, agora não. Se eu puder ficar mais um pouquinho aqui, eu vou ficar. Ou seja, parece que há esse receio, esse medo, e precisamos ter essa certeza, essa convicção que para mim viver é Cristo e morrer é ganho, né? Ter essa convicção. Uma coisa que vem me cucando muito, irmãos, eu vou compartilhar agora, é que, imagina só, pensa comigo, se toda a humanidade fosse tão disciplinada, né, como está sendo agora. É claro que há muita indisciplina, mas todo mundo faz distanciamento social, todo mundo usa uma máscara, ou tem usado máscara, né? Álcool gel para cima e para baixo, a gente passa álcool 70, álcool gel. Então nós estamos criando uma disciplina. Você imagina só se nós criássemos também essa disciplina na palavra, na vida espiritual. Não teria pandemia. Não teria pandemia. Então a gente precisa avaliar. Nossa, eu estou buscando uma disciplina aqui boa para mim, né? Porque eu não quero morrer agora, eu quero continuar vivendo. Mas eu também devo pensar se eu estou me disciplinando na minha vida espiritual, na minha comunhão com Deus. Não, nós não estamos. Por isso que nós precisamos crescer muito espiritualmente. Por isso que eu vejo essa pandemia como uma forma de crescimento espiritual, né? Eu não vejo ela como um bicho de 7 cabeças terrível, má. Sim, ela é ruim e mata muita gente, né? Mas eu também tenho observado que é uma oportunidade de eu, Aniel, crescer mais espiritualmente. Procure avaliar um pouco se você tem sido disciplinado também na sua vida espiritual, como você tem sido na sua vida social agora, né? É uma forma de você testemunhar do Evangelho. Condições para um testemunho efetivo. E aí ele dá 2 condições para um testemunho efetivo. Primeiro, quanto mais conhecemos de Cristo, mais completo será o nosso testemunho. Mas o fato importante que precisamos ter bem claro diante de nossos olhos é que qualquer pessoa genuinamente convertida pode dar o seu testemunho de maneira convincente. Sim. Então, uma das condições para um testemunho efetivo é você ter convicção naquilo que você está falando. Sem arrogância, né? Convicção não precisa você ser arrogante. Tudo é diferente. Ser arrogante. Não. Você precisa ser manso, responder com mansidão e temor à razão da esperança, né? Pedro fala sobre isso, mas com convicção,
não precisa ser arrogante, maltratar, ser mal educado com alguém. Segundo, a única condição indispensável à existência de um testemunho eficaz é a prévia ocorrência de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. É claro que essa condição para um testemunho efetivo, ela é uma experiência pessoal, mas desde o momento que você faça com que essa experiência pessoal que você teve seja para glorificar a Cristo, não autoglorificar, né? Ah, não, eu sou assim, eu era assim, agora sou assim e tal. Não. Nós temos lá na Bíblia, João 9, quando Jesus cura, né, o cego, João 9, Jesus cura o cego de nascença, e aí perguntam a ele, mas quem fez isso? E ele assim, esse homem é pecador, esse homem blasfema a Deus e tal. Aí ele responde da seguinte maneira: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então, um testemunho simples, né? Esse homem era cego e agora ele estava vendo, e quem fez isso foi esse Jesus. Se ele é pecador, não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo, né? Então, às vezes as pessoas chegam, você ir para a igreja, dá dinheiro ao pastor, né? Você ir para a igreja, fulano de tal está na igreja também, está me devendo. Olha, se ele fez isso ou não fez, uma coisa eu sei, que eu vou porque esse é o único caminho, Jesus Cristo. Pronto. Né? Ter essa convicção, você vai testemunhar da sua experiência pessoal, mostrando que, olha, se A ou B lá está te devendo, está na igreja, se o pastor furta ou não furta, isso é problema dele. Mas uma coisa eu sei, quando eu aceitei esse Jesus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Você teve uma experiência pessoal com ele, e você então tem essa convicção, e exaltou não você, mas exaltou o nome dele, né? Exaltou o nome dele. O testemunho do cego foi pobre em conteúdo, mas foi convincente, porque revelava o fato que ele havia experimentado. A conversão é algo experimentado. Você experimenta isso. Eu lembro da minha conversão, né? Eu lembro que com 8 anos eu aceitei Jesus. Eu era uma criança, com 9 anos eu me batizei. E ali eu fui desenvolvendo a minha fé, a minha confiança, eu fui santificando, eu fui subindo um degrau de cada vez. Eu lembro de uma experiência muito legal que eu tive, muito marcante, vamos dizer uma palavra melhor, né? Legal, uma coisa muito pequena, muito marcante, com 16 anos. No meu quarto, eu ajoelhei, estava lendo um texto da Bíblia, infelizmente eu não lembro qual é o texto, né? Eu tenho boa memória, graças a Deus por isso, mas não lembro qual foi o texto. E aí eu estava lendo, de repente veio assim, meu coração começou a disparar, eu me ajoelhei e comecei a orar. Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria. E eu senti que naquele momento Deus me revestiu de sabedoria, de conhecimento, algo que eu pedi a Deus. E logo depois eu comecei a fazer o seminário, né, com 18 anos. Então a gente vai desenvolvendo. São experiências marcantes e pessoais que nós temos. Agora não tem que ficar propagando isso, dizendo, faça dessa maneira, ou tem uma regra. Não, cada um tem uma experiência com Deus, mas sabendo que a sua experiência, ela não deve ser glorificada. O que deve ser louvado e glorificado é o quem fez isso com você, que foi Jesus Cristo. Esse singelo testemunho de um novo crente, que podemos chamar de testemunho primário, cujo conteúdo é o relato que Jesus Cristo operou em sua vida, será de utilidade para muitos que vivem neste mundo completamente desorientados. O testemunho mais eficiente, mais genuíno, é aquele que se baseia nos fatos narrados na Bíblia. Exatamente. Então não são os fatos pessoais, né? Mas são aqueles fatos que estão baseados e narrados na palavra de Deus. Evidentemente que o conhecimento da Bíblia não substitui a experiência pessoal com Jesus Cristo, mas a enriquece. Então a sua experiência não substitui o conhecimento da Bíblia, pode enriquecer, né? Mas o que deve ser glorificado é quem fez essa experiência, é quem te transformou que deve ser glorificado. O discípulo que deseja aprimorar o seu testemunho, torná-lo mais fiel e mais convincente, deve dedicar-se ao estudo
criterioso e sistemático da palavra de Deus, porque ela é a fonte do conhecimento a respeito de tudo quanto Jesus fez e ensinou. E aí dá aquele texto que eu até já citei, da razão da esperança, 1 Pedro 3,15. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro 3,15. Vamos ler esse texto? 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, santificar a Cristo no meu coração, como Senhor, né? Já sempre falo isso para os irmãos aí, que muitos têm Ele como Salvador, mas não tem como Senhor, e não tem como você separar isso. Eu só vou ter Ele como Salvador se eu tiver Ele como Senhor. Então, Pedro fala, santifique a Cristo como Senhor no seu coração, para você responder com mansidão e temor à razão da esperança. Então, se eu santificar esse nome em meu coração como Senhor, eu estarei me preparando para responder com temor, né, com convicção, a razão da esperança que há em mim, né? E a gente está estudando Pedro aí durante o domingo à noite, a gente sabe que o povo estava disperso, sendo perseguido, mas Pedro estava orientando a eles manterem a sua fé em Cristo e saber que a razão da esperança é realmente Jesus, e precisava também ser divulgada essa razão da esperança, né? Condições para que o testemunho produza o efeito desejado. Então nós falamos o objetivo do testemunho do discípulo, a condição para um testemunho efetivo e agora as condições para que o testemunho produza o efeito desejado. Vamos ver a primeira condição. É a nossa convicção sincera. Jamais deveremos tentar convencer qualquer pessoa de algo do qual não estejamos plenamente convencidos. Então, a primeira condição para que torne o testemunho um efeito desejado, precisa haver convicção sincera, né? Se não houver convicção sincera, da minha parte, com certeza não vai ser eficaz, né? Precisa haver convicção. Se eu não acredito que Deus pode mudar a minha vida, a ponto de confiar integralmente nele, não estou habilitado a testemunhar disso. Então, se eu não tenho convicção, como é que eu vou estar divulgando o Evangelho se eu não tenho convicção ainda? Segunda condição é que o nosso comportamento seja coerente com nossas declarações. Lá no início eu falei que o testemunho é você falar e viver Jesus. Então, a segunda condição e última condição, né, que ele coloca aqui na nossa lição, é que o nosso comportamento seja coerente com as nossas declarações, né? Então não adianta eu chegar e ter um discurso muito legal. Vocês já ouviram isso, né? Na igreja várias e várias vezes, mas vale a pena repetir. Não adianta eu chegar e ter um discurso muito legal, muito impactante, motivante, se eu não vivo isso lá em casa. Eu falo que eu amo, que você deve amar o seu cônjuge, deve amar os seus filhos, deve ali ter uma paciência com o seu cônjuge. Se eu não tenho amor pela minha esposa, se eu não amo a minha família, deve pagar as contas, deve viver uma vida santa, irrepreensível. Mas se eu sou uma pessoa que mal pagador, não tem uma vida direita, uma vida comprometida com Deus, não adianta. O testemunho cristão, para ele ser eficaz, ele precisa ser coerente com as nossas declarações. O nosso comportamento precisa ser coerente com as nossas declarações. Precisa bater, né? Precisa estar juntinho ali, precisa haver um casamento. Eu faço o discurso, mas também eu vivo aquilo ali. Porque se eu fizer um discurso muito legal e não viver aquilo ali, de nada vai adiantar o meu testemunho. Ele não é convincente, né? Não vai ser convincente. Não nos esqueçamos de que quem sempre damos dois testemunhos, um com a nossa boca e outro com o nosso comportamento. E que quando esses dois entram em conflito, o testemunho comportamental sempre fala mais alto que o testemunho oral.
É claro, né? As pessoas sempre vão observar a sua atitude. O que você fala também vai ser observado, mas o que vai pesar mais é o seu comportamento. Então vigia, meu irmão. Vigia. Vou repetir de novo. Vigia. Tenha sensibilidade de observar o teu comportamento, o teu linguajar, a tua vida, né? Lá no trânsito, dirigindo, ou andando a pé, ou de bicicleta. Vigia, observa. Você está sendo observado. Alguém está vendo você, né? Alguém está vendo o teu comportamento. Então cuidado, alguém sabe que você é crente. Então se você quer levar pessoas para Jesus, você precisa ter um comportamento de acordo com o seu discurso. Se você tem um discurso bom, eloquente, eficaz, o seu comportamento ele precisa ser a mesma coisa. Precisa ser coerente com as suas declarações. Abra sua Bíblia lá em Tiago 1,26. A gente vai ler esse texto. Tiago 1,26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, né, ele fala aqui nos versículos anteriores, ele fala da prática da palavra de Deus, né? E aqui eu separei esse versículo porque ali a pessoa fala, eu sou crente, mas se ela não refreia a sua língua, se ela não tem uma atitude coerente com a palavra de Deus, o seu comportamento não é baseado na palavra de Deus, se é incoerente a sua ação com o que ela fala, a religião dele é vã, não tem valor nenhum. Né? A religião dele não tem valor nenhum, o discurso que ele tem não tem valor nenhum. É preciso haver esse casamento, um bom casamento entre o seu discurso e também o seu comportamento. Precisa haver coerência, precisa casar isso. Aquilo que eu falo, eu preciso viver. Se eu falo de Jesus, se eu falo da palavra de Deus, eu preciso buscar viver isso. Pastor, mas como é difícil? Sim, é muito difícil. Para todos nós, para mim também é muito difícil. Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Né? Em Cristo, nós temos a força. Em Cristo, nós temos sabedoria. Em Cristo, nós temos entendimento. Em Cristo, nós temos conhecimento. Então, em Cristo, peça e invoca a Cristo. Senhor, eu quero viver segundo a tua vontade. Né? Eu quero que o meu discurso seja um discurso bíblico e que a minha vida seja uma vida também em santidade. Que eu faça a tua vontade, que eu possa alegrar o teu coração. A gente pede por tanta coisa, para ter dinheiro, para ter saúde, para a Covid não pegar a gente, né? Para tanta coisa não acontecer de mal para a gente, ou com a gente, ou com a nossa família, mas precisamos pedir para o nosso crescimento espiritual. Em meio a essa situação, eu preciso pedir a Deus, Senhor, me dê entendimento, me dê sabedoria, me dê conhecimento, me dê convicção da sua palavra. Amém, irmãos? Vou deixar com os irmãos um texto lá em Atos 4:20, né? Foi o discurso de Pedro e João após a cura do coxo, né? A cura do coxo, isso. Quando Pedro e João entram no templo e curam o coxo, e aí são questionados perante o Sinédrio, perante as autoridades da época, aí em Atos 4:20 diz: pois nós não podemos falar do que temos visto e ouvido. Então a convicção e também a empolgação era tão grande que Pedro e João falaram: olha, vocês podem prender a gente, mas a palavra de Deus está solta. Nós podemos ficar presos, mas Cristo está solto e será anunciado. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, nós precisamos falar de Jesus, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora. O aumento de suicídio aumentou muito. Há reportagens que nesse período aumentou 30% o aumento de suicídio. Pessoas ansiosas, deprimidas,
pessoas com síndrome do pânico, pessoas querendo cometer suicídio porque estão desempregadas, porque estão com medo de morrer, enfim, tantas situações. E aí que deve o Evangelho chegar a esses corações e nós falarmos com convicção, com autoridade, com um discurso, mas principalmente com uma atitude que agrade a Deus. Pense nisso. Você, quando se converteu, você deve estar programado para falar de Jesus a qualquer momento, que Ele é a única esperança. Amém? Vamos orar. Pai de amor, tenha misericórdia de nós. Que possamos ser discípulos que dê bom testemunho. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a fazermos a Tua vontade. Somos fracos, limitados, e não queremos decepcionar, ó Deus. Queremos estar no plano, no Teu plano. Queremos ser um soldado, ó Deus, eficaz. E para isso, ó Pai, nós precisamos da orientação, da direção do Teu Santo Espírito, para que tenhamos convicção naquilo que cremos, para que tenhamos autoridade para falar que só o Senhor salva, que só o Senhor traz libertação, refúgio e que só o Senhor traz consolo. O mundo está gemendo, o mundo está sofrendo, pessoas estão desesperadas. Onde está a tua igreja? Que possamos nos apresentar e levar, não como nós somos alguma solução, mas que possamos apresentar que o Senhor é a solução e é a única esperança. Faça, ó Deus, de nós um vaso separado, escolhido para proclamar a Tua palavra e fazer com que essas vidas que estão nas trevas possam ser transportadas para a Sua maravilhosa luz. Nós fazemos essa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe e que Deus possa te usar. Amém?